Salmo de número 90, versículo de número 12. Salmo 90, versículo de número 12. Glória a Deus. Salmo 90, versículo de número 12. Quem encontrou, diga amém. O texto diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Amém? Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações. A nossa oração, Deus, é para que através da tua palavra o teu Espírito Santo possa falar conosco aqui nessa noite de quinta-feira. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui, por esse momento de louvor. Obrigado pela vida dos irmãos. Obrigado por ter diante dos nossos olhos a sua palavra. Que o teu nome seja engrandecido, seja bendito, seja santificado aqui nessa noite através desta mensagem. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Quando o Senhor Jesus entra no nosso coração, algumas mudanças precisam ser perceptivas na nossa vida, né? Quando Jesus chega na vida de alguém, esse alguém jamais pode ser a mesma pessoa. Todas as vezes, olhando à luz da Bíblia, que nós somos alcançados pelo poder do Evangelho, o poder do Evangelho, ele precisa ser transformador. Paulo disse que aquele que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que matava não mata mais, dando mesmo uma alusão de que aquilo que nós fazíamos sem Cristo, nós deixamos de fazer e passamos a fazer novas coisas com Cristo. Nós deixamos de fazer principalmente aquilo que satisfaz a nossa carne. E essas coisas que nós deixamos de fazer, elas são verdadeiros desafios. Não é fácil abandonar a vida pecaminosa e viver uma vida que agrada a Deus. O mundo, o diabo, os desejos da nossa carne vão nos oferecer todos os dias ações, manifestações que desagradam a Deus e nos afastam da presença do Senhor. E o poder do Evangelho vem justamente para nos conscientizar dessas coisas. Seria muito bom se o poder do Evangelho tirasse de nós os desejos, o diabo de nos tentar, né? A nossa própria carne, o mundo. Mas não é isso que o Evangelho faz. Quando nós somos agraciados pelo poder do Evangelho e recebemos o Espírito Santo, como bons renovados que somos, acreditamos que o crente recebe o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus faz morada sobre o nosso coração, faz morada em nossa vida, passa a acender uma luzinha de alerta dentro de nós, que nos faz enxergar essas coisas que desagradam a Deus e nos faz viver coisas que agradam ao Senhor. Isso faz parte do poder transformador do Evangelho sobre a vida do cristão. Entre tantas coisas que o Evangelho trabalha na vida do ser humano, uma delas é justamente colocar propósito. Talvez uma parte dessa mensagem que eu estou trazendo aqui aos irmãos, nós podemos encontrar naquele livro do Rick Warren, né? Uma vida com propósito, ou vivendo com propósito, dependendo da edição que você comprar. E no livro Rick Warren vai trabalhar justamente essa questão. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite.
sobre os propósitos que Deus coloca no nosso coração a partir do momento que nós o aceitamos, que nós experimentamos do Evangelho. O Evangelho começa a operar dentro de nós esse poder transformador, e entre as manifestações do Evangelho em nós, o Senhor coloca para nós alguns propósitos de vida. Esse propósito que o Senhor coloca em nós, antes de Jesus nós não temos. Com raríssimas exceções, basta você olhar para alguém que não tem Cristo, ou você lembrar, talvez é melhor você lembrar da sua vida sem Jesus, do que ficar julgando alguém, mas basta você lembrar da sua vida sem Jesus, e você vai ver como que você vivia sem propósito algum. Quando nós não temos Cristo, nós vivemos sem propósito, ou pelo menos os propósitos eles não são, eles não dão frutos, vamos dizer assim. Um ímpio, por exemplo, que trabalha a semana inteira, o propósito dele ao trabalhar a semana inteira é ter dinheiro para beber, para gastar com alcoolismo, na sexta, no sábado e no domingo. Sexta-feira é o dia oficial que as pessoas mais gastam os seus salários sem propósito. Muitos trabalhadores braçais que recebem o seu salário na sexta-feira gastam mais da metade do seu pagamento em bares, botecos, cerveja, zonas boêmias, pecado. Se você pegar os jovens sem Jesus da nossa geração, eles gastam 50% do que ganham em barzinhos, porções, alcoolismo, motéis, coisas erradas, prostituição, tudo aquilo que não agrada a Deus. A nossa vida sem Jesus é uma vida sem propósito algum. Eu posso dizer por mim, sem Cristo eu não tinha propósito nenhum. Sem Cristo eu não pensava em casamento, sem Cristo eu não pensava em família, sem Cristo eu não pensava em faculdade, sem Cristo eu não pensava em ser um ser humano melhor. E esses propósitos que muitas vezes nós consideramos pequenos, são propósitos transformadores que o Senhor coloca no nosso coração a partir do momento que nós o aceitamos. Quando nós temos o Senhor, nós passamos a viver uma vida com propósito. E é extremamente importante que nós venhamos descobrir esses propósitos, ou identificar esses propósitos e fortalecê-los. Eu estou aqui nessa noite para lembrar você, se você tem Jesus, a sua vida precisa ser uma vida com propósitos. Mesmo que você tenha no coração, e precisa ter, que a volta de Jesus é iminente, é para agora, é para os nossos dias, isso não significa que nós não temos que ter propósitos. Nós precisamos pensar em alguns propósitos de vida que agrada o coração do Senhor. Pastor, o que isso tem a ver com o cristianismo? Tudo. Olha o texto que nós lemos, que é um texto do período de Moisés. Nós não podemos falar que esse salmo é um salmo de Moisés, mas é um salmo do período mosaico, né? Daquele momento lá de Moisés. Muitos atribuem esse salmo até a Moisés, inclusive, e um dos pedidos é: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu gosto muito desse texto para festa de aniversário. Quando alguém me convida para dar uma palavra numa festa de aniversário, esse aqui para mim é o texto. Não há oportunidade melhor para aprender a contar os dias do que no dia que você está fazendo aniversário, não é? Eu não sei se com você é assim, comigo é. No dia do meu aniversário eu gosto de tirar um tempo sozinho para mim, às vezes até antes de ir embora para casa. Saio do serviço, vou em algum lugar refletir
né? Penso assim, meu Deus, já são tantos anos, né? Lembro de aniversários anteriores, de momentos, de outros aniversários, de tempos que eu estava passando, vivendo, e oro e agradeço a Deus por chegar em mais uma data comemorativa para mim, né? Então não há oportunidade melhor para contar os dias do que em aniversário. E em segundo lugar, não há aplicação melhor para esse texto do que quando nós falamos em propósitos. O pedido do salmista aqui é para que Deus ensine ele a contar os dias, para que ele seja sábio. Irmãos, se somos ou se fomos alcançados pela graça de Deus, pelo poder transformador do Evangelho, nós precisamos aprender a contar os nossos dias, porque nós não vivemos mais como o mundo lá fora vive. O mundo lá fora vive sem propósito, o mundo lá fora vive sem princípios. Você que tem Jesus, não. Você que tem Jesus agora precisa ter propósitos de vida. Isso não é extra bíblico. Isso que eu estou falando para você, até à luz desse texto, é algo biblicamente a ser aplicado na nossa caminhada. Nós não vivemos só por viver, meu irmão. Nós não estamos aqui apenas por estar. Há um propósito muito bem estabelecido de Deus para nós aqui nesse lugar, enquanto nós estamos aqui servindo a Ele, e esses propósitos precisam ser bem identificados para que nós agrademos o coração de Deus e sejamos sábios. Ou seja, enquanto você vai viver aqui, a Bíblia é repleta, é uma das frases talvez que mais se repete no Antigo e no Novo Testamento. Peça sabedoria a Deus. Nós, enquanto cristãos, precisamos aprender a viver com sabedoria diante do Senhor. E a Bíblia, ela vai trazer isso para nós de Gênesis a Apocalipse. Não sei se esta é a sua preocupação, mas agora precisa ser. Nós precisamos alcançar coração sábio, e nós alcançamos coração sábio contando os nossos dias, e nós contamos os nossos dias identificando os propósitos que Deus colocou. Nós não vivemos mais sem propósito. Nós agora precisamos pensar em algumas coisas que são relevantes. Não tire do seu coração o fato da vinda de Jesus ser iminente, ser para agora, que isso não sai do seu coração. Porém, até mesmo olhando à luz da Bíblia, nós precisamos ter um plano B. Servir a Deus não é só esperar a vinda de Cristo, tem que ter um plano B, meu irmão. Existem algumas preocupações que nós devemos ter durante a nossa caminhada. Não é errado fazer planos, é errado querer forçar os nossos planos, impor os nossos planos. Nós precisamos fazer planos, igual nos ensina Provérbios 16:1. O homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? Não quer dizer que você não pode fazer plano. Faça os planos e deixe nas mãos de Deus o seu plano. Se Deus te abençoar dentro daquilo, amém. Se não estiver nos planos de Deus aquilo que você pediu, Deus vai mover de outras formas sobre a sua vida. Mas nós não podemos deixar esse plano B de lado. Nós temos que ter um planejamento de vida. É extremamente importante você pensar, se Jesus voltar, melhor. Mas se Ele não voltar, onde a sua vida vai estar daqui 10 anos? O que você vai ter conquistado daqui 10 anos? Será que daqui 10 anos, se Jesus não voltar em 2034, você vai estar no mesmo lugar? Será que daqui 10 anos você vai continuar pagando aluguel? Será que daqui 10 anos você vai continuar morando de favor? Será que daqui 10 anos você vai continuar andando de bicicleta? Não há nada errado com essas coisas que eu falei, mas será que daqui 10 anos nós não vamos crescer em nada? Né? Em 2014 eu não tinha a Gabriele, eu já tenho a Gabriele, né? Já tem algo a mais. Aliás, esses dias ela nos surpreendeu, porque ela fez uma prova do governo. 500 mil alunos fizeram a prova.
Não é só em Lagoa da Prata não, irmãos. Eu estou todo inchado, eu estou me sentindo o pai da melhor do Brasil, porque ela fez uma prova que 500 mil alunos fizeram. Entre os alunos do 2º ano, no Brasil inteiro, a nota dela é a maior, né? Então, há 10 anos atrás eu não tinha a Gabriele, hoje eu tenho a melhor do Brasil, né? Posso falar isso até a próxima prova, né? Irmãos, onde nós estaremos daqui a 10 anos? Profissionalmente, como você estará daqui a 10 anos? Talvez você não precisa mudar de profissão, mas você precisa ser um profissional melhor daqui a 10 anos. Que reforma na sua casa você vai ter feito daqui a 10 anos? Ou será que daqui a 10 anos a sua casa estará do mesmo jeito? Talvez você colocou lá um tijolo embaixo da cama, escorando a grade da cama para não cair no chão, e daqui a 10 anos o mesmo tijolo vai estar lá debaixo da cama, escorando a grade, porque você não pregou 2 pregos no varal da cama para segurar a grade. Que evangelho é esse que não opera em nós um poder transformador a ponto de nos promover? Quem vive nesse estilo de vida que eu mencionei agora há pouco é quem não foi impactado pelo poder transformador do evangelho. Porque se nós bebemos da água, da graça, da água do Espírito, do fluir de Deus sobre as nossas vidas, irmãos, algo o evangelho vai promover em nós. Basta você olhar para o cristianismo de maneira geral. Eu não conheço ninguém que foi alcançado pelo evangelho e continuou na extrema miséria. Não conheço. Com todo o respeito, amor e carinho que eu tenho aqui pela irmã Joaquina, uma hora eu tenho que dar oportunidade a Joaquina para ela contar o testemunho dela. Posso contar, Joaquina? Não, ela falou que sim, né? Talvez eu fale alguma coisa que ela não gosta, mas já me autorizou, né? Antes do evangelho, a Joaquina não tinha casa, não era casada. Você achava a Joaquina bêbada, escornada pela rua em Lagoa da Prata, os outros precisavam carregar para cá. O Cícero já contou isso aqui, pregando aqui. O evangelho alcançou o coração da irmã. Quando eu cheguei em Lagoa da Prata, a Joaquina estava se casando com o irmão Paulo, né? Conseguiu a casa própria. Na época os irmãos da igreja inclusive ajudou. Passou no concurso público. Joaquina é concursada. Se Jesus não entra no coração da irmã, não tinha concurso, não tinha casa, não tinha casamento, talvez continuava na miséria. Eu estou usando o exemplo da irmã, mas comigo foi assim. Com muitos de nós aqui foi assim. Porque quando o evangelho chega e nós damos lugar ao evangelho, as coisas acontecem. A vida não é a mil maravilha. Não é a mil maravilha. Nesse período aí a irmã já perdeu a filha, doeu, né, Joaquim? A maior dor que o ser humano pode ter é perder um filho. É a dor inexplicável, porque o certo é o pai morrer antes. Quando o filho morre antes, não tem explicação psicológica para essa dor. Não foi fácil para a irmã. A irmã tem as lutas, tem as batalhas, perdeu o marido, depois passou problema, enfermidades, né? Dor para tudo enquanto é lado. Mas olha a Joaquina sem o evangelho e olha a Joaquina com o evangelho. Olha a sua vida sem o evangelho e olha a sua vida com o evangelho. A vida sem o evangelho, o camarada trai a esposa, o camarada não leva o dinheiro para casa, a família não prospera, o negócio é só miséria. Com o evangelho, o seu marido não vai para o boteco mais, ele vai para casa, ele vem para a igreja, ele leva o dinheiro para casa e o negócio prospera. Então onde você estará daqui 10 anos, profissionalmente, familiarmente, sua casa, como que vai ser daqui a 10 anos? Isso é ter propósito. Segundo lugar,
o que as pessoas pensam a seu respeito. Ah, eu vivo, pastor, não importa, igual aquela música que a gente cantava nos anos 90, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, né? A música, o teor da música está certo, mas não existe esse negócio assim, eu não importo com o que vão pensar de mim lá fora. Isso está errado, porque o Evangelho trouxe luz para a sua vida. A partir do momento que você foi alcançado pela graça, você é uma referência na sociedade. O ímpio não precisa saber de Bíblia para saber o que você tem que fazer, como que você tem que ser no seu local de trabalho, como que você tem que ser na sua roda de amigos, como que você tem que ser no meio da sua família. Você precisa se preocupar se as pessoas vão te respeitar ou não. O Evangelho chegou na sua vida. Quando você chega no meio da sua família, alguém fala assim: chegou o mentiroso, chegou o que não paga ninguém, chegou o que não presta. Não, nós temos que nos preocupar o que as pessoas pensam a nosso respeito, no que diz respeito ao Evangelho. Isso é viver com propósito. Você não tem que agradar as pessoas, nós nunca vamos conseguir agradar ninguém. Quando eu digo que as pessoas pensam acerca de você, é como que as pessoas te respeitam. É o Roberto, marido da Silvia, é assim, é com respeito. Quando você chega, as pessoas te identificam como uma pessoa de respeito ou não? Porque não é poder do Evangelho termos um mau testemunho lá fora. Isso é viver com propósito. Então, onde você vai estar daqui a 10 anos? O que as pessoas pensam a seu respeito? Até que Jesus venha. Em terceiro lugar, quais são os seus objetivos? Quais são os seus sonhos? Quais são suas metas? Cristão precisa entender que Cristo vai voltar, mas precisa ter alvos, metas estabelecidas. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde para tirar um primeiro grau. Nunca é tarde. Está passando na televisão aí, não sei, talvez o processo de inscrição já até fechou. Ano que vem, fique atento. É a provinha do ENAD, né? Você não tem primeiro grau, você vai lá, faz a provinha do ENAD, você faz lá uma inscrição, deve pagar lá uns R$60, faz uma prova de 40 questões. Se você acertar metade da prova, o governo te dá o diploma de primeiro grau. No outro ano você faz a mesma coisa, a mesma prova, tirou 60%, primeiro grau é 50%, tirou 60%, o governo te dá o diploma de segundo grau. Aí sabe o que você pode fazer com o diploma? Você pode chegar na faculdade ali, ó. Eu vou falar para você uma promoção que eu vi, pagar R$119,90 por mês e ter um curso superior, online, fazendo em casa, que vai valer a mesma coisa. Quais são suas metas, seus objetivos de vida? Se a gente pode crescer, por que não crescer? Por que ficarmos ignorantes achando que podemos viver sem metas? Tem objetivos, por mais simples que seja, tem objetivos na sua vida, tenha propósitos, porque é isso que o Evangelho faz. Não fique com ciúmes de eu ter citado a irmã Joaquina, porque eu poderia citar qualquer outro irmão aqui na igreja. Eu me lembro quando a Cidinha colocou como meta tirar a carteira. Talvez a Cidinha, acho que ela nem está dirigindo a caminhonete do Milton, né? Tá Cidinha ou não? Dirige não, né? Dirige, de vez em quando dirige, então tá bom. Talvez a Cidinha nem tirou para ficar andando de caminhonete aí para cima e para baixo, porque o irmão Milton, né, um homem muito ciumento, não, né, meu Deus? Não deixa a Cidinha sozinha. Não é ciúme, mas eu acho os irmãos são um exemplo, né? Toda vez que você vê o Milton mais Cidinha, a mãozinha tá dada, os dois tá junto. Quando você vê um separado do outro, o Milton chega na gominha sozinho, ela fala: cadê a Cidinha? Não é possível. Sem a Cidinha, né? Os dois estão sempre juntos. E eu me lembro da Cidinha tirando carteira. Que sacrifício, né, Cidinha? Que foi. E a Cidinha tinha como objetivo: vou tirar a carteira, pastor. A hora que eu vou lá tirar a carteira. Aí
Foi reprovado algumas vezes. Quando foi reprovado, eu fui lá. Quando foi aprovado, eu estava lá com a irmã. Não, irmã, vamos lá, vai dar certo. E foi lá e tirou carteira e passou e concretizou o sonho. Depois a Cidinha ficou assim: agora eu quero andar de balão. Aí o Milton não queria andar de balão. O Milton tem medo de altura. Não, eu não vou. Mas os irmãos foram. Talvez uma coisinha simples, mas tinha como meta. Juntou o dinheirinho, foi lá andar de balão. Tenha metas. Que seja levar sua família para dar um passeio, que seja um curso que você possa fazer, que seja uma profissionalização dentro da área que você trabalha. Mas, meu irmão, tenha metas. Pastor, o que isso tem a ver com o Evangelho? Tudo isso é aprender a contar os dias para alcançar um coração sábio diante do Senhor, para que na hora que chegue lá na frente, tenha algo que o Evangelho fez diferença sobre a sua vida. Amém, meu irmão? Talvez você está naquela cozinha lá de teia há 20 anos. Põe como objetivo fazer uma laje naquela cozinha lá. Tenha como objetivo trocar o piso da sua casa, mas faça alguma coisa. Isso é aprender a contar os dias para alcançar um coração sábio. Nós precisamos viver, irmãos, com propósitos para serem cumpridos e alcançados e estabelecidos. E pode, porque a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Se nós cremos, se nós corremos atrás, nós temos um diferencial. O Senhor está conosco, o Espírito Santo está nos capacitando a cada dia. Viva com propósitos. Tenha propósitos na sua vida, propósitos de conquista, propósitos de ir mais adiante. Deus não nos chamou, irmãos, para sermos a mesma coisa a vida inteira. Nós precisamos ter propósitos bem traçados. O plano B. E se Jesus voltar, pastor? Amém. Se estiver no meio da reforma, larga a reforma aí para quem vai ficar, né? Vai arrebatado. Irmãos, Deus me deu eu gosto muito da minha casa. Acho que minha casa não precisava de uma melhor. Se me oferecesse uma mansão lá na Cidade Jardim, eu não iria querer. Minha casa é o financiamento que eu pago disso tudo. É minha casa, minha vida. Eu sou apaixonado com a minha casa. Mas se Jesus voltar, faça bom proveito. O ímpio que ficar aqui nessa terra, não tem problema nenhum. Eu vou deixar ajeitadinho para ele, bonitinho. Na hora que ele chegar, pode pegar a chave, pode usar, pode ficar com o carro, não tem problema. Eu preciso ter o plano B. Se Jesus não voltar, eu vou ter a minha casinha para morar. Viva com propósitos. Estabeleça princípios, objetivos. Identifique os pequenos propósitos, porque existem os pequenos propósitos que às vezes nós esquecemos dele. Por exemplo, o propósito em ser marido. O Evangelho entrou na sua vida. Seja o melhor marido. Seja o marido de Efésios capítulo 6, final do capítulo 5, né? Capítulo 6 não, finalzinho do capítulo 5. Seja o marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja. Viver com propósito é saber viver os propósitos que Deus te deu para viver. Se é marido, eis aí um propósito. Não é só crescer financeiramente, comprar casa, aumentar a casa, tirar a carteira, fazer a viagem, não é só isso. Se o Evangelho entrou no nosso coração, eu preciso ser um marido melhor, porque existe um propósito de Deus em me ter feito marido da Edileia. Então eu preciso ser um marido melhor. Atenção, homens, propósito de ser marido. Você já colocou isso na sua mente, no seu coração? Você é o marido. O que o marido faz? Sustenta a casa. O que o marido faz? Protege a esposa, né? Fez um barulho lá fora. O que o marido faz? Vai lá ver, né? Que barulho é aquele? Vai lá ver o barulho que é.
Ai, se eu tomar um tiro, toma um tiro, você é o marido. Esse é o papel do marido. Não é o papel do marido ficar em casa cuidando dos meninos e a esposa ir trabalhar. Isso pode acontecer em algumas exceções, né? Mas não é o propósito do marido. Qual que é o propósito do marido? É o marido ir trabalhar e trazer o sustento para dentro de casa. Esse é o propósito. Aí às vezes o marido acha ruim sustentar a casa, mas não tem outro propósito para você não, meu irmão. Esse é o seu propósito. Deus te fez marido, te colocou uma pessoa bacana junto com você. Então qual é o seu propósito? Ser marido. Você é marido? Cuida da sua esposa, cuida da sua casa, zela pela sua família, enfrenta o diabo por causa da sua casa, porque esse é o propósito que Deus te concedeu. Deus te fez esposa, esse é o seu propósito. Tem os outros propósitos na vida, mas e a esposa como está? Honrando o seu marido, se submetendo ao seu marido, respeitando o seu marido, reverenciando o seu marido, que são os conselhos do apóstolo Paulo para a esposa. A sua casa está bem cuidada, os seus filhos estão bem cuidados, a educação dos seus filhos está ok? Porque esse é o propósito da mulher que é mãe, esse é o propósito da mulher que é esposa. A responsabilidade é da mulher. Suponhamos que você vai lá em casa fazer uma visita e você chega lá, a casa está toda bagunçada. Você vai pensar assim: o pastor Tiago não arruma essa casa. Você não vai pensar que o pastor Tiago não arruma a casa. O que você vai pensar? Minha irmã Edileia não arruma essa casa. Porque o propósito, esse propósito específico é da mulher. E eu nunca liguei muito para roupa, com combinação de cor, né? Roupa que combina com qual. Então assim, antes de eu conhecer a Edileia, eu vestia mesmo de qualquer jeito. O pessoal me criticava muito, né? Isso aconteceu em Bom Despacho, em Belo Horizonte. O pessoal me zoava muito, eu chamava de estilo próprio, né? Mas o pessoal me zoava e eu sabia que no fundo eles estavam certos. Se eu vestir uma roupa que não combina, Edileia, não, você não vai desse jeito não. Sabe por quê? Porque eles vão falar de mim, ué. Ela fala comigo desse jeito. Se eu vestir uma camisa amarrotada, ela fala assim: não, você tira essa camisa, que eles vão falar que eu não passei essa camisa. Então você tira essa camisa aí. Por quê, irmãos? O propósito é de quem? O propósito é da esposa. Seja a melhor. Igual tem as responsabilidades para o marido e ele tem que ser o melhor. Seja a melhor esposa. Esse é o propósito de Deus para você. Eu testemunhei aqui que a Gabriele tirou a nota. No dia que ela tirou a nota, você acha que eles quiseram saber o nome do pai? Chegaram na sala: quem é Gabriele? Ela levantou a mão e disse: quem é sua mãe? Perguntaram quem é o pai, não, perguntou quem é a mãe. Por quê? É o propósito. É a mãe que ensina, é a mãe que fica mais perto, é a mãe que pega no pé na maioria das vezes. É o propósito. Pastor, não sou esposa, pastor, não sou marido. E o propósito em ser filho? Qual é? Como está o seu propósito sendo filho? Quem tem os pais longe é mais difícil, né? Irmã Zena aqui está a quantos quilômetros, Zena? Mais de 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros. Eu peguei ela porque eu imaginei que ela seria mais longe. 3.000 quilômetros de distância dos pais. Foi seu pai que faleceu? O dia que o pai da Zena faleceu, não tinha como fazer nada. Não dá para correr para ir no enterro, não dá para chegar a tempo. A Zena foi lá meses depois para ver como é que a mãe ficou. A Priscila também deve dar mais um pouquinho ou menos tanto, né? Também está longe. Dá mais, Cícero? Dá quantos? Aí, quase 4.000 quilômetros. Como que quem os pais estão longe é mais difícil, né? Mas eu preciso me perguntar: como que está o meu propósito enquanto filho?
Eu citei aqui, irmãos, que os pais estão vivos. E o que os pais já morreram? Que talvez ficou aquele peso de consciência assim, devia ter ajudado mais, podia ter cuidado mais, podia ter ido visitar mais, podia ter estado mais perto. Eu falo isso, irmãos, para mim mesmo. Eu me cobro tanto nessa questão, preciso melhorar tanto nessa questão. Minha mãe está a 130 quilômetros de distância, e às vezes eu erro em não ir lá mais vezes. E eu preciso me perguntar, Deus me fez filho de alguém, não tem como não ser. Como que anda o meu propósito enquanto filho? Pastor, o que isso tem a ver com caminhada cristã? Tudo. Porque Deus nos colocou propósitos muito bem estabelecidos para que nós possamos viver e cumprir. Isso é evangelho. Talvez você está achando que isso não é evangelho, mas eu vou reafirmar para você: isso é o verdadeiro evangelho, o que transforma os nossos propósitos e o nosso coração. Esse evangelho de pensar só em você mesmo está gerando entre nós uma igreja sem propósito. Se nós não sabemos o que é ser pai, ser mãe, ser marido, ser esposa, ser filho, se nós não pensamos onde nós vamos estar daqui 10 anos, se nós não pensamos em melhorar, que evangelho é esse? Cadê o poder transformador do evangelho em nós? Esse evangelho que nos faz pensar só em nós mesmos não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho nos ensina a ter propósitos. Nós podemos ir mais além. Esses propósitos que eu mencionei aqui foram citados pelo apóstolo Paulo. E entre outros nós temos: quem você ajudou essa semana? A quem você ajudou essa semana? Seja com algo que você poderia comprar, uma cesta básica, um item, alguma coisa nesse sentido, ou seja, numa palavra amiga, num ombro para chorar, num conselho, numa oração de intercessão, num momento de oração, numa palavra de apoio, algo nesse sentido também espiritual. A quem você ajudou essa semana? Nós precisamos, irmãos, aprender a contar os nossos dias, para que lá no final nós tenhamos um coração sábio diante do Senhor. Nós não estamos aqui para viver por viver. Há propósitos estabelecidos por Deus para cada um de nós, e você precisa viver esse propósito. Isso é evangelho. Não é algo que o Espírito Santo vai fazer por nós. Ele pode fazer em nós e através de nós, mas não por nós. É um auxílio que o salmista está pedindo para Deus: ensina-me a contar. E esse auxílio você pode pedir ao Senhor. Mas quem precisa aprender a contar é você. É você. Se você não aprender a ter propósito no seu casamento, ele vai acabar. Se você não aprender a ter propósito na criação do seu filho, ele vai se perder. Nós precisamos aprender esses propósitos, visto que casamento e relacionamento é um exercício diário, por isso que acaba se não ter propósito. Quando alguém vai se casar, ele tem que ter propósito de casamento, objetivo, né? Eu vou casar, eu vou ficar casado. Ou você esqueceu do juramento lá diante ou do juiz de paz, ou do pastor, ou do padre: prometo te amar, respeitar, honrar, até que a morte nos separe. Aí qualquer adversidade que tem na primeira tribulação, divorcia, casca fora. Não, tem que ter o propósito, tem que ter o alvo, tem que ter a direção, tem que caminhar em direção daquilo, não pode falhar no propósito. Aprenda a contar os seus dias para que você seja sábio. Pastor, o que eu ganho com isso? Você vai agradar o coração de Deus, porque Deus espera que você tenha propósitos. Não é errado você sonhar, querer conquistar, crescer, mudar as coisas. Errado é você aceitar a posição que você está.
talvez seja uma posição inferior, nada, não há problema. Você vai para o céu andando de bicicleta ou de carro, pagando aluguel, morando na casa própria, com a teia caindo na sua cabeça, ou com a laje, com o tijolo escorado debaixo da cama, ou numa cama nova. Você vai para o céu do mesmo. Essas coisas não vão interferir, mas enquanto você estiver aqui, se a sua vida for uma vida com propósito, você vai agradar o coração de Deus, e Deus vai te abençoar. O que eu falei para você aqui tem alguma coisa ruim? Você pode até talvez imaginar antes dessa mensagem que isso não tem nada a ver com o Evangelho, mas é alguma coisa que te prejudica? Tudo isso que eu te falei só vai proporcionar para você coisas boas. Coisas boas. Você vai ver a ação e a manifestação do Senhor sobre a sua vida. Queira crescer, queira mais, sonhe, estabeleça metas, princípios, objetivos alcançáveis, não inalcançáveis. Você está andando de bicicleta e fala assim: eu quero ter uma BMW X6, 4 milhões de reais. Não é assim. A não ser que alguma coisa fora do normal aconteça na sua vida, né? Um parente que você não conhecia morre e deixa uma herança, que você não vai julgar, né? É pecado na Mega Sena. Então às vezes um parente seu morre, e aí você vai receber uma herança e vai comprar vai ganhar X6, né? Mas a não ser algo fora do normal, tá difícil. Comece de baixo, estabeleça sonhos alcançáveis. Talvez você não consiga ir lá em Porto Seguro, mas você consegue ir num hotel ali em Furnas, já é uma viagem, né? Talvez você não consiga ir para a faculdade estudar, mas você pode arriscar fazer a prova do ENAD, quem sabe não dá certo. Se não der, você perdeu alguma coisa? Você não perdeu nada. Ano que vem você tenta de novo. Quem sabe uma hora era para você marcar a letra A, você marca a letra B e o negócio está certo e você consegue o diploma. Né? Nós precisamos, irmãos, ter objetivos, propósitos a serem alcançados diante do Senhor. Que a nossa oração hoje seja essa: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio, em nome de Jesus, amém? Se coloca de pé. Queria pedir o pastor Jadir para cantar algo para a gente ali, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos orar. Que essa seja a nossa oração nessa noite, meu irmão. Que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, para que nós possamos alcançar coração sábio. Coloque os seus propósitos aí diante do Senhor. Talvez aquele sonho enterrado, apagado, que você já até desistiu de lutar por ele. Talvez nessa noite o Espírito Santo vai trazer de volta esse sonho aí, e vai fazer você correr atrás e conquistar ele, em nome de Jesus. Deus, nós nos entregamos nas suas mãos nessa noite, para